Bom dia! Hoje, 29 de fevereiro, segunda-feira, último dia útil do mês de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Atenção ao dólar! Hoje tem a disputa ali entre comprados e vendidos para a formação da taxa PETAX. Além disso, nós temos a Dilma se afastando do PT. Acho que todo mundo viu ali a reunião, a festa, entre aspas, de 36 anos do partido, onde a expectativa era de 4 mil pessoas, foram menos de 1.000 pessoas a apresentação. Além disso, a presidente Dilma, que faz parte do partido, também não compareceu. Além disso, tem confiança da indústria e serviços em queda, e a semana traz PIB e Copom e também o relatório Focus, que saiu hoje, o Gustavo fala daqui a pouquinho. Lá fora, G20 desapontando, Banco do Povo da China reduz compulsório, e nos Estados Unidos o grande número da semana, o destaque é o payroll. Para falar sobre tudo isso, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo, Celso, bom dia. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. A principal notícia que a gente tem hoje pela manhã é que os mercados estão um pouco desapontados com a reunião do G20. Eles acreditam que a reunião deveria ter acabado com uma ação um pouco mais incisiva de união para combater a instabilidade recente dos mercados e o fraco desempenho da economia global. Então, o pessoal dos mercados não estão muito satisfeitos com o final da reunião do G20. De qualquer forma, outro destaque foi que está amenizando um pouco a queda das bolsas é o Banco do Povo da China, que cortou o compulsório depois de 4 cortes no ano passado. A gente falou especificamente durante os 4 cortes de como é importante cortar o compulsório por lá, que é mais eficiente do que reduzir a taxa de juros. Ele cortou em meio ponto percentual, levando para 17%. E o Banco do Povo da China falou que a decisão deles é baseada na intenção de ampliar a liquidez do sistema financeiro e também deixar mais estável o crescimento do crédito. O Banco da China já tinha falado na semana anterior que ia fazer medidas para tentar estabilizar o crescimento do país, que ia ajudar o crescimento ao longo do ano. A gente está em março agora, a gente vai ter a meta oficial de crescimento para 2016 da China. Então, colabora um pouco para os mercados ficarem menos pessimistas com o país. Ainda lá fora, a gente teve vendas do varejo da Alemanha que surpreendeu positivamente, foi uma alta de 0,7% em janeiro, a expectativa era de queda de 0,1%, então começa também com uma notícia boa pela Europa. Indo para a parte doméstica, a gente teve o boletim Focus, que teve uma novidade, queda na projeção de IPCA de 2016, de 7,62 para 7,57%, pequena queda, mas de qualquer forma alguma queda depois daquele resultado do IPCA 15 de fevereiro que desapontou bastante, que veio bem acima do esperado, então indo bem na direção contrária. Ainda teve mais uma vez uma revisão para cima de recessão. Em vez de 3,40 de queda, os analistas agora esperam 3,45 de queda na PIB em 2016. A gente teve ainda também, hoje pela manhã, 2 indicadores e ainda várias notícias dos bastidores políticos vindas no final de semana. Os indicadores novamente são da FGV, indicadores de confiança da indústria e de serviços. As duas recuaram, a da indústria é um pouco mais forte, 1,5 em fevereiro, indo de 76,2 para 74,7, menor nível desde 2015. Mas ainda nesse relatório, o principal destaque negativo ficou com o nível de utilização da capacidade instalada da indústria, que recuou meio ponto, chegou a 73,6%, que é o menor nível da série histórica. Com certeza é um resultado bem ruim. Os analistas com certeza vão revisar para baixo as projeções de produção industrial, que já estão bem baixas. Posso até dar uma olhada aqui como destaque. Nesse ano, a produção industrial é esperado de cair 4,5%. Se o nível de capacidade instalada está batendo nos recordes negativos, isso com certeza ainda vai ser revisado para baixo. O outro indicador foi a confiança de serviços, que teve queda de 0,7 ponto em janeiro e de fevereiro. Índice foi de 69,5 para 68,8. Então, a gente teve na semana passada a confiança do consumidor avançando, mas a maioria das confianças continuam em queda. Os coordenadores da pesquisa continuam afirmando que não estamos próximos de uma reversão de tendência. A gente deve ver nos próximos meses novamente esses indicadores apresentando desempenhos bem críticos. Os destaques da política ficam com a Dilma se afastando do PT, como o Celso comentou. Ela estava no Chile, não quis ir na reunião do partido, justificou falando que era muito longe, que tinha uma agenda muito apertada no país e não podia comparecer ao aniversário de 36 anos do partido,
que não estava muito cheio, mas de qualquer forma o partido está cada vez mais distante da presidente. O presidente acredita que se distanciando um pouco do PT e abraçando uma agenda econômica bem diferente, ela consegue bater o impeachment, ou seja, permanecer no cargo. Então essa é a nova estratégia da presidente. Já o partido começa a criticar um pouco mais ela. Se a gente tem no dia 13 de março, aquele protesto contra a presidente Dilma, uma semana antes a gente vai ter um partido a favor da presidente Dilma, mas de qualquer forma o PT já começa a sinalizar que nesse protesto a favor da presidente eles vão criticar muito mais a reforma, o ajuste fiscal, a reforma da Previdência e pedir mais ainda uma guinada à esquerda na economia. Então o PT vai defender a Dilma, mas de qualquer forma criticar tudo que ela está fazendo. Então a relação entre Dilma e PT nunca teve tão instável quanto está agora. Na festa de 36 anos, o ex-presidente Lula ele fez um apelo para que o partido ajude a Dilma a governar e falou que vai viajar mais para Brasília para tentar convencer a presidente justamente a dar essa guinada na política econômica, liberando crédito, lançando um pacote de investimento público, ou seja, voltando ao que tinha sido feito no primeiro mandato. Antes de devolver para o Celso, um último destaque. O ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, ele decidiu deixar o governo, já está praticamente certo isso, com os resultados da Operação Lava Jato, diversas pessoas sendo presas. Ele tem sofrido muita pressão do partido, do PT, e do governo por não estar segurando, e também pelas investigações do ex-presidente Lula estarem avançando muito. As pressões ficaram cada vez maiores e ele está decidindo se retirar do cargo dele. Ao longo da semana, destaque para o PIB na quinta-feira, vamos ter a reunião do Copom na quarta-feira, também temos produção industrial e lá fora payroll dos Estados Unidos e livro bege, que é aquele documento que fala as principais perspectivas econômicas dos membros do FED para a economia americana nos próximos meses. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê novamente aqui nesse horário. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui, o fluxo na casa na sexta-feira. Os locais terminaram o dia net vendidos em 56 milhões de reais. Destaque na compra só para Suzano. Na venda, Brasil Foods, Petro 4, Embraer, Cielo e CSN. Nas duas pontas, Bradesco, Vale 3 e 5, GGBR e Sula 11. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados. Incrível isso, o volume, o basket que a gente teve. 415 milhões de reais. Destaque na compra para Croton, Suzano, Bradesco, Vale 5 e Cielo. Destaques na venda para Vivo. Nas duas pontas, Pão de Açúcar, TIM e Brasil Foods. JBS de volta ao noticiário negativo para a companhia. A Receita Federal falou que a estrutura societária do negócio entre Bertin e JBS em 2009 foi fraudulenta. Então, mais uma notícia negativa para o ativo, que apesar de ter um valuation hoje atrativo, a gente sempre falou desde meados do ano passado que a gente, por fundamento, é um ativo barato, mas a gente não recomenda por problemas de governança e envolvimentos, até a Operação Lava Jato, Zelotes, tudo isso. Então, fiquem fora do ativo e tendem a apresentar um desempenho negativo. Oi, falando de reestruturação de dívidas, acho que não tem mais saída para a companhia extremamente endividada, e a TIM, a Telecom Itália negou qualquer fusão com a Oi, interesse em fusão com a Oi, precisa estruturar a dívida, o aumento de capital seria novamente necessário. Impressionante é o problema com o ativo. Petrobras, uma notícia positiva com o acordo com os chineses, um acordo de 10 bilhões de dólares de captação para a companhia em venda futura, entrega futura de petróleo. Isso é interessante porque no curto prazo joga um possível aumento de capital só para o ano que vem ou para depois, ou seja, resolve o problema no curto prazo de fluxo de pagamentos para a companhia, E para o lado negativo saiu a produção da companhia, que veio mais uma queda janeiro contra dezembro, demonstrando aí que a redução no capex e nos investimentos vem sim impactando a produção da companhia. Então, por um lado, é a notícia positiva que foi esse acordo com os chineses, 10 bilhões de dólares entrando na companhia via captação de venda de petróleo para os chineses. Bradespar, como a Vale anunciou também que dividendo mínimo pode ser zero, a Moody's rebaixou que não vê perspectiva de recuperação antes de 2017 do preço do minério, a gente segue fora do ativo. CETIP e BVMF enviando uma carta aos investidores falando para corroborar essa fusão, nessa compra da CETIP pela BVMF. Eternit, indenizações na justiça são 400 milhões de reais. Interessante aí o volume disso, muito por conta do amianto, a produção de amianto, que pode sim, segundo informações médicas, causar câncer. Além disso, na sexta-feira, antes do fechamento, Gol Smiles, a emissão, o pagamento da Smiles, uma empresa de fidelidade,
para Gol por emissão futura de bilhetes, né, aéreos. Isso as empresas acabam utilizando esse artifício quando elas precisam de dinheiro, as empresas aéreas. O problema é que essas empresas Smiles e Múltiplos são abertas. Isso impacta, sim, negativamente no curto prazo dessas companhias. Além disso, volta de novo à cena o governo aí e o aumento de participação internacional em empresas aéreas, podendo sair de 20% para 49%. Isso seria interessante porque a Gol, né, já fechou a parceria com a Delta poderia sim elevar o seu stake, né, sua participação na Gol, mas a gente segue de fora do setor, que para a Gol, duas notícias positivas. Primeiro, né, a emissão de passagens futuras pela Smiles, né, Smiles colocando dinheiro na companhia no curto prazo, melhora o capital de giro ali, o curto prazo para a Gol, e também, se vier sim, uma participação internacional maior, dos 20% para os 49%, se o governo permitir. Além disso, o fluxo na nossa mesa de aluguel de BTC na sexta-feira foi o IBR 3 e 4, como eu já citei aqui, esse problema de reestruturação da dívida, ativos devem continuar sofrendo bem, até pela negativa da TIM, da Telecom Itália, pela controlada TIM aqui, de uma fusão, uma possível fusão. Destaque também para Vale 3, Sula 11, Rumo 3, CETIP, Natura e HGTX. Agora que eu vou convidar, tem tempo que eu não falo com ele, estava fora na semana passada, só vi post dos Rolling Stones no Facebook, estava descansando, foi a show. Bom dia, Salomão, tudo bom? Como é que você está? Bom dia, Celso. Descansando um pouco, né, porque eu estava mais estudando para a prova do CNPI que eu vou fazer essa semana. E ganhei o ingresso do Rolling Stones, acabei indo lá no show, realmente foi muito bom. Mas eu vi que semana passada, a segunda-feira começou bombando, o mercado subindo 4%, eu até brinquei, é só eu sair de férias que o mercado começa a andar. Só que veio nos 4 pregões seguintes, a bolsa devolveu praticamente tudo que subiu, muita coisa aconteceu e principalmente o noticiário desse fim de semana já mostrou que a gente deve ter uma semana muito agitada, né? Não só os indicadores que vão sair na China hoje à noite, a gente vai ter o Copom na quarta-feira, vai ter PIB na quinta, relatório de emprego nos Estados Unidos na sexta, mas o ambiente político ganhou um novo ar de preocupação, né? Agora a gente viu a ausência da Dilma na festa do PT, as palavras do Lula ainda mais enfáticas, enfim, até aquela brincadeira que você faz, a política é como uma nuvem, né? Você olha para cima, vê uma coisa, abaixa a cabeça, quando olha de novo mudou. Realmente mudou completamente o cenário, né, Celso? Com certeza, né? A gente teve lá a prisão do João Santana, né, naquele momento, o Delcídio saindo da cadeia e aí a discussão se ele assinou delação premiada ou não, e intenção de voto e índice de rejeição, intenções de voto ali para o Lula caindo para 19%, e o mais interessante, né, na segunda-feira foi que em qualquer cenário, por mais que ele estivesse em segundo, né, nas intenções de voto, primeiro Aécio, depois ele, Marina, Bolsonaro e depois Ciro Gomes, em qualquer cenário que ele indo para o segundo turno, ele perdia até do Ciro Gomes, que tinha 5% de intenção de voto no primeiro, ou seja, o índice de rejeição dele passou de 60%, fora que na pesquisa MDA, CNT, que foi a primeira, 70%, mais de 70% acreditavam sim que ele é culpado, né, pelo problema do sítio e também do triplex no Guarujá. Então, política movimentou a semana e acho que não vai ser diferente com hoje a possível saída do ministro da Justiça, o Cardoso, né, do governo, falando sobre interferência, tudo isso, mais um motivo aí para agitar a nossa semana. Fora, como você citou, tem payroll, aqui tem Copom também, então é outra discussão, a gente até nem acredita ali, obviamente que o Copom vai reduzir juros, nada disso, vai ser pela manutenção, mas é óbvio que chama a atenção também. Vou passar para você, Salomão, de volta aí, ainda bem que você está de volta aí para nós debatermos mais, uma excelente semana aí, o início de março também começando amanhã, um grande abraço. Muito obrigado, Celso. Bom, toda a agenda da semana e a repercussão política na Bolsa você vê agora no InfoMoney na Bolsa. Roda a vinheta. InfoMoney na Bolsa começando hoje, dia 29 de fevereiro de 2016, ano bissexto, uma segunda-feira começando com tudo. Para você que já ficou animado com o Oscar ontem, já está vendo o mercado ainda mais agitado hoje nesse começo de pregão. Agora 10 horas e 9 minutos, a gente vê o Ibovespa subindo 1,15%, operando de novo acima dos 42 mil pontos, agora está 42.073 pontos. Já o dólar futuro mostra uma leve queda de 0,1%, enquanto os contratos de DI mostram uma queda um pouquinho mais forte, os contratos mais longos caem na faixa de
5 a 10 pontos base. O mercado levemente otimista, né? A gente está vendo o futuro dos Estados Unidos e da Europa em queda, mas a notícia de corte compulsório da China acaba estimulando principalmente os países que dependem do gigante asiático, como o Brasil, né? Bom, vamos passar para a pauta aqui. Antes de falar dos destaques corporativos, a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo na Bolsa, nos mercados nesse começo de segunda-feira, né? Primeiramente na China, né, ela cortou o compulsório em 0,5 ponto percentual e compensou a decepção com o G20. De acordo com o Banco Central da China, a medida é tomada com o objetivo de fornecer ampla liquidez para o sistema financeiro e manter estável o crescimento do crédito. Com o corte anunciado hoje, o compulsório oficial para os maiores bancos da China cairá para 17%, ainda um compulsório relativamente alto, né? A decepção que fala com o G20 é porque as grandes economias se reuniram, mas pouco foi dito acerca de uma atividade conjunta para uma recuperação da economia global. Ainda sobre China, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, reiterou que o país irá intensificar as reformas políticas fiscais durante a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jack Lew, na segunda-feira. O premier também disse que a China irá lidar de maneira apropriada com questões de desemprego, de acordo com o vice-ministro das Finanças, Zhu Gangyao. Na Europa, preocupação com deflação, né? Aqui a gente vê a inflação em 2 dígitos, na Europa é exatamente ao contrário, a inflação negativa, né? O índice de preços ao consumidor da zona do euro caiu 0,2%, ou seja, os preços caíram, uma deflação na comparação de fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Em janeiro a gente tinha visto uma inflação de 0,3%, a expectativa era de uma estabilidade nos preços, caiu 0,2%. Esse resultado ganha ainda mais importância para a reunião do BCE, que vai acontecer dia 8 e 9 de março, ou seja, na terça e quarta-feira que vem, o presidente do BCE, Mário Draghi, pode vir com mais planos de estímulo para ajudar a economia europeia a sair desse cresce e não cresce, né? A economia europeia tentando voltar a mostrar crescimento, mas o próprio índice de preço mostra que ela ainda está um pouco engasgada, não sai do lugar. A economia europeia, mesmo com os fortes planos de estímulos anunciados no velho continente. Passando agora para o Brasil, muita coisa aconteceu. Vou tentar resumir rapidamente para a gente já passar para os destaques corporativos. Primeiramente, a briga, entre aspas, da Dilma com o PT. Ela não foi ao evento do PT no Rio de Janeiro em meio ao aumento da tensão entre governo e partido. Ela defendeu que a população trabalhe um pouco mais e insiste na necessidade de reformas fiscal e previdenciária. Mas isso ela disse na viagem dela ao Chile. Disse que ela tinha um encontro com a presidente do Chile e por isso que não ia poder comparecer ao evento do PT. Também ela falou que não governa só para o PT, né? Governa para os mais de 200 milhões de brasileiros existentes aqui e dando meio que um recado, né? Que também ela não precisa estar com o PT o tempo todo. Enquanto isso, o PT quer expansão imediata dos gastos sociais em planos de estímulos, proposta do Partido dos Trabalhadores. Inclusive teve muito vai e vem de informação, né? O PT voltou a falar de uso de reservas internacionais. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, eleitor assumido do PT, falou que não é uma boa ideia nesse momento. Enfim, como todo movimento, como todo partido, como qualquer grupo social, a gente vê que há umas pequenas divisões entre esses partidos e mostra um pouco como está rachado a linha de pensamento do PT. O Lula, o ex-presidente da República, também ganhou os holofotes do noticiário nesse fim de semana. Se a Dilma não foi no evento do PT, o Lula foi e falou bastante coisa, né? Ele disse que vai ser candidato em 2018 se for necessário, falou que deve ter a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico, não disse por quê, mas já disse que tem informação de que vai ter a quebra. Atacou, né? Ele usou o ataque como defesa, falou que vão ter que depois esfregar na cara para mostrar que ele é uma pessoa idônea, uma pessoa isenta. Falou do sítio, primeira defesa pública sobre o tão polêmico sítio dele. Ele disse que foi um presente de um amigo para quando ele deixasse o Planalto em 2011 e só ficou sabendo do sítio no começo de 2011. E também falou falou sobre que ganhou o sítio do amigo, falou da quebra de sigilo. E também que acabou a fase do Lulinha Paz e Amor, né? Até usando um palavrão para falar que vão ter que não podem levar desaforo para casa sempre que falarem algum palavrão sobre o PT. Foram as palavras do ex-presidente Lula,
que também apareceu na pesquisa do Datafolha. Falou-se no Datafolha sobre impeachment, já tem apoio de 60% da população, segundo a pesquisa, e a maioria dos entrevistados acredita que empreiteiras beneficiaram o Lula tanto nas obras do triplex no Guarujá como do sítio no interior de São Paulo do ex-presidente Lula. Fechando a pauta política, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deve deixar o cargo essa semana, segundo informações da Mônica Bergamo, colunista da Folha, e ele deve se tornar advogado-geral da União. Fechando agora o noticiário brasileiro, antes de falar de destaques corporativos, vou falar do Focus. Como toda segunda-feira, a gente tem o Focus. O PIB caiu de queda de 3,40 para queda de 3,45, a projeção do PIB para 2016. Para 2017 ainda tem alta de 0,5%. O IPCA subiu de 7,57 para 7,62 e para 2017 ficou estável em 6%. Já a Selic permanece estável em 2016 para 14,25 e a previsão para 2017 foi de 12,63 para 12,5%. Essa é a média da Selic para o ano, né? A Selic não vai ficar em 12,63%, ela deve ficar numa média no ano que dê esse número não arredondado, né? Bom, antes de passar para os destaques corporativos, só lembrando, quarta-feira, reunião do Copom, expectativa de manutenção de juros em 14,25%, resultado sai de noite, deve repercutir na manhã de quinta-feira. Embora esteja precificada essa manutenção, a gente já viu que o Banco Central pode surpreender, tendo em vista a última reunião que foi surpreendente, a manutenção, quando todo mundo esperava uma alta de juros. Ainda na agenda, hoje, segunda-feira à noite, sai o PMI na China. Isso pode trazer um impacto nas exportadoras, principalmente na Vale e outras produtoras de commodity aqui no Brasil. Ao longo da semana a gente ainda tem, na quinta-feira, o PIB, não deve trazer uma surpresa positiva. O mercado aposta numa queda forte do PIB, talvez uma queda maior que esperado pode ser mal visto, ou pode até ser bem visto, já que vai acelerar a preocupação do governo com reformas. Enquanto isso, para fechar a agenda, na sexta-feira a gente tem relatório de emprego dos Estados Unidos. Toda primeira sexta-feira do mês a gente recebe os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que são importantes para serem monitorados, já que a política monetária do Federal Reserve acaba respeitando dados de inflação e dados de emprego da economia norte-americana. Bom, passando para os destaques corporativos, vamos dar uma olhada aqui, tem muita coisa para falar. A gente tem JBS, temos Oi, temos Eternit, Cetip, BMF Bovespa, Hering, Hipermarcas, IMC, Marfrig, M. Dias Branco, Gerdau. Muita coisa para falar, mas primeiro eu vou dar uma olhada nas altas e baixas, aquela pincelada que a gente dá antes nas cotações. Nesse momento, 10 horas e 17 minutos, Ibovespa sobe 1,25. A maior alta do Ibovespa fica com as ações a Petrobras. Petrobras ordinária subindo 5%, enquanto a preferencial sobe 4,31%. É a primeira e terceira maior alta, entre as duas aparece a Rumo, subindo 4,7%. Logo atrás aparece TIM, Vale, CSN, Usiminas, as empresas de commodities subindo bem, respeitando o estímulo da economia chinesa. Se as bolsas europeias e americanas não estão subindo, o futuro dos Estados Unidos está marcando leve queda. As bolsas mais expostas a commodities, expostas à economia chinesa, acabam respeitando o estímulo chinês e mostram alta nesse momento. Na ponta negativa, a JBS cai mais de 4%, temos notícia de JBS, e Oi cai 1,5%, vamos falar das duas agora. Primeiramente, JBS, notícia que saiu ontem da JBS, a operação que uniu um dos maiores frigoríficos do país, a fusão entre JBS e Bertin, está sendo questionada pela Receita Federal, segundo informações do jornal O Estado de São Paulo. Para a Receita Federal, para o Fisco, a estrutura societária do negócio que ajudou a criar a maior empresa de proteína animal do mundo em 2009 foi fraudulenta, entre aspas do próprio Fisco. O caso está destrinchando em um procedimento fiscal feito em uma das duas empresas do grupo Bertin, que foi autuado em 3 bilhões de reais em impostos e multas. Apesar da Receita se preocupar em cobrar tributos, ela aponta irregularidades. Houve a transferência a preço vil de participações para um investidor desconhecido e os acionistas minoritários também foram prejudicados. Mais uma polêmica envolvendo o grupo Friboi na Bovespa. A ação reage com forte queda nesse pregão. No ano já cai 13%. Segunda maior queda do Ibovespa é a ação da Oi, caindo pouco, caindo 3 centavos, o que equivale a 1,5% de queda.
mais um dia de forte alta das 61 ações de Bovespa. Apenas 6 caem nesse momento, 2 operam estáveis, as outras quase 50 ações operam em alta. Sobre Oi, ela anunciou que, segundo informações da Bloomberg, na verdade, ela contratou assessores para reestruturar a dívida de 60 bilhões de reais que a empresa possui. Segundo uma pessoa com conhecimento direto do assunto que pediu anonimato à Bloomberg, a decisão vem após o bilionário russo Mikhail Friedman retirar a oferta de ajuda financeira em uma possível fusão entre Oi e TIM. A Telecom Itália disse que não quer manter as discussões sobre possível fusão. Segundo Friedman, era o condicionante para o Friedman injetar um capital bilionário na Oi. Como não vai rolar a fusão, o Friedman tirou o cavalinho da chuva e a Oi sofre na bolsa. Nesse ano já cai 32%, nos últimos 12 meses 78% de queda. A ação da Oi, mais uma ação que vem dando muita tristeza para os investidores no mercado brasileiro. Bom, sobre Petrobras, né, a gente falou da disparada, mas vale a pena comentar a notícia aqui, até acabou passando. Ela assinou na sexta um termo de compromisso com o banco chinês China Development Bank para um financiamento de 10 bilhões de dólares. E ela destacou que, em paralelo à assinatura, já estão em negociações as minutas dos contratos de financiamento que prevêem a execução de um acordo comercial com fornecimento de petróleo para empresas chinesas em bases similares aos executados pelas partes em 2009. Segundo Santander, esses recursos devem cobrir as necessidades de capital da Petrobras para 2016, apesar de não alterarem o valor patrimonial da empresa, aliviando assim a pressão de liquidez no curto prazo e a necessidade de infusões e aumento de capital num futuro próximo. Já o Itaú BBA espera uma reação positiva ao anúncio devido ao risco reduzido de um aumento de capital. Esse financiamento reduz significativamente a pressão de fluxo de caixa e adia uma possível capitalização por parte do governo, ou seja, boa notícia para o governo, que pode ter uma preocupação a menos, que seria a Petrobras, e boa notícia para o mercado, já que a Petrobras afasta um pouco o temor de capitalização, que era visto pelos analistas como algo iminente, né? Algo inevitável que deveria acontecer a qualquer momento no mercado. Falando agora sobre Bradespar, a holding que detém participação nas ações da Vale, ela vai propor ao Conselho uma remuneração zero em 2016. A diretoria decidiu submeter ao Conselho de Administração uma proposta de remuneração mínima igual a zero devido à volatilidade do mercado que vem impactando diretamente o resultado de suas investidas, que é praticamente a Vale, mais de 90% da carteira está aplicada em Vale, tem também um pouco de CPFL Energia, mas Vale acaba respondendo por quase todo o portfólio da Bradespar. Como a Vale cortou dividendo, a Bradespar acaba ficando praticamente sem receita, isso acaba complicando um pouco a vida do acionista. Por isso mesmo que a ação da Bradespar está sendo negociada com um desconto maior do que a média histórica em relação às ações da Vale. Passando agora para Bombril. Ação que a gente não costuma comentar muito, né? Na bolsa, uma microcap, fora da bolsa é ação de 1.001 utilidades, mas dentro da bolsa ela vem dando uma dor de cabeça a mais para o mercado. Ela contratou uma assessoria para reestruturar o negócio que sofre com alto endividamento, caixa reduzido e sucessivos prejuízos acumulados. Informações do Estadão. Fontes do mercado afirmam que ela pode fazer um novo pedido de recuperação judicial caso não tenha sucesso nas renegociações em curso. A ação da Bombril não tem negócio, o ticker para quem quer acompanhar é BOBR3 e BOBR4 e está em mais um possível pedido de recuperação judicial a nossa querida Bombril. Agora falando de outra ação fora do Ibovespa, vamos falar de Eternit. Eternit cai 3,74%. Segundo informações do jornal O Globo, a Eternit foi condenada a pagar mais de 400 milhões de reais em indenização por expor trabalhadores ao amianto. A indenização foi determinada na sexta-feira pelo juiz Raquel Gabal de Oliveira, da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo, e a maior já imposta à empresa que explora amianto no Brasil. Falou de Eternit, a gente fala de amianto, toda a polêmica que vai e vem. A Eternit já avisou que não foi notificada sobre esse pagamento. Ela soltou um comunicado minutos antes da bolsa abrir, mas mesmo assim a ação já reage com queda, caindo 3,74% nesse começo de pregão. Fala agora de CETIP BMF Bovespa, aquela vai ou não vai a fusão, que acabou decepcionando muitos analistas e investidores, inclusive a mim, que tinha a CETIP na carteira da Infomoney, esperando essa fusão. A ação não caiu forte, mas ficou no vai, não vai, não está tão próxima da oferta feita pela BMF Bovespa, que acabou desagradando o mercado.
Mas a Bovespa divulgou uma carta aos acionistas na segunda-feira defendendo a proposta de união com a CETIP, na qual afirma que a operação de forma alguma seria um obstáculo para o surgimento de outras bolsas ou plataformas de negociação concorrentes do Brasil. A companhia está preparada para oferecer serviços de CCP, que é Sistema de Contraparte Central, para outras plataformas de negociação de ações que vierem a se instalar no Brasil, uma vez autorizadas pelos reguladores, disse a BMF Bovespa no documento. A ação da CETIP, nesse começo de pregão, sobe 0,77%, enquanto a BMF Bovespa sobe 0,5%, uma alta bem modesta em relação ao Ibovespa, que sobe 0,9%, agora às 10 horas e 25 minutos. Sobre Hering, vamos dar uma olhada na Hering, agora está subindo 2%, mas no ano ela acumula queda de 13%. A ação da Hering teve um resultado terrível na semana passada, mais um resultado ruim, mais notícias ruins de varejistas, né? Quem tem lido o jornal, nesse domingo saiu uma matéria do Estadão falando de 100 mil lojas do varejo fechadas e que a situação continua bem complicada. Isso é informação do Valor Econômico dizendo que a Hering vai ampliar a produção local, prevê demissões e recentemente fechou uma confecção em Ibirama, Santa Catarina. A expectativa é gastar para enxugar sua estrutura nesse ano, o mesmo patamar ou até mais que os 7 milhões aplicados em 2015. A ação da Hering se recupera nesse pregão, subindo 2%, mas ainda cai muito forte nos últimos 7 dias, queda de 9,6% acumulada. Fala agora de Hipermarcas, embora seja do setor de consumo, vive um outro momento, né? Hipermarcas recentemente bateu sua máxima histórica. Nesse pregão cai 0,2%, mas ainda aparece com alta de 14% no ano. Ela comunicou que o prazo para adesão antecipada à oferta de recompra de até a totalidade dos títulos de dívida em dólar emitidos pela companhia com remuneração de 6,5% encerrou-se na sexta-feira. A Hipermarcas fez essa recompra de bonds, acabou assim aliviando um pouco a dívida dela, né? E acaba mostrando uma boa sinalização de uma boa situação de caixa para o mercado. Bom, muita empresa ainda, vamos ver se minha voz aguenta até o final do programa. Vamos ver aqui a Marfrig, uma das maiores empresas de carne bovina no Brasil, encerrou o quarto trimestre com prejuízo de 194 milhões de reais, reduzindo o prejuízo de 285 milhões de reais registrado nos 3 últimos meses de 2014, por conta da melhora operacional e redução do resultado financeiro negativo. Já o EBITDA subiu 19,4% na mesma base comparativa para 527 milhões de reais. A receita líquida, por outro lado, subiu 18,5% para 5,2 bilhões de reais, com a valorização do dólar impulsionando as receitas das unidades internacionais e das exportações do Brasil. Vamos dar uma olhada na Marfrig, subindo 0,9% nesse pregão, cotada a R$ 6,02. No ano, a ação cai 5%. Outra que divulgou o resultado fora do Ibovespa é a M. Dias Branco, a grande produtora de bolacha do Nordeste, uma das maiores empresas do setor lá no Nordeste. Resultado não foi muito bom, a ação cai 0,67%. Ela somou 122 milhões de lucro líquido no quarto trimestre, uma queda de 29% na comparação anual. Já a receita líquida subiu 2,9% para 1,2 bilhão, enquanto o EBITDA caiu 29% para 133 milhões de reais. Destaque também para a margem EBITDA, né? A margem EBITDA, que é quanto da receita líquida que virou EBITDA, caiu para 11,1%. No resultado anterior tinha sido 16%, uma queda bem forte na comparação em 12 meses. A análise do BTG falou que o resultado foi fraco, abaixo do esperado, com destaque para a queda do EBITDA e volume de vendas. Mesmo a companhia vendendo produtos básicos como massas, ela tem sofrido e provando a forte desaceleração do país, afirmam os analistas. Falar agora de Gerdau, o caso Zelotes vem balançando. A Gerdau está subindo hoje 1,43%, mas nos últimos 7 dias já está caindo 14%. Saiu a investigação sobre o caso Zelotes envolvendo a Gerdau e a Gerdau falou que por causa disso vai ter que avaliar os autos e por isso o balanço que ia sair amanhã foi adiado para dia 15 de março, o balanço da siderúrgica Gerdau. Falar agora de Gol e Smiles. O Celso já tinha falado de duas boas notícias da Gol, que é a abertura para o investidor estrangeiro e o repasse de compra antecipada de bilhete pelo Smiles. A Gol está subindo 7,37% no pregão de hoje, cotada a 2,33%, enquanto a Smiles cai 1,2%, cotada a 27,14%. A Smiles
ampliando assim as perdas já apresentadas semana passada. Nos últimos 7 dias, queda de 9,4% da Smiles e no ano, queda de 21,6% para a empresa responsável pelo programa de fidelidades da Gol. Bom, vamos fechar os destaques corporativos por aqui, porque senão o programa vai ficar muito longo. Já deixo aqui o convite para hoje, 2h30 da tarde, comprar ou vender. Pedro Gaudi, eu vou tentar trazer um analista gráfico também para fazer uma batalha entre grafistas e fundamentalistas. Se não der certo, vem só o Pedro Gaudi, a gente vai falar um pouquinho desse boom das commodities, se vale a pena continuar posicionado no setor ou não. Para todos vocês, um bom pregão. Para quem eu não vê no Comprar ou Vender, a gente se vê amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Bom fim de fevereiro e até amanhã. Tchau, tchau.